a Câmara na cidade de hoje vai falar sobre o acolhimento de crianças e adolescentes no município de Porto Alegre. Afinal, os abrigos cumprem com o papel de oferecer proteção e desenvolvimento aos jovens. A gente foi conhecer um dos locais mantidos pela Prefeitura. Também conversamos com vereadores e com o Ministério Público para saber qual o envolvimento de cada órgão nessa questão. Com a Câmara na cidade está começando. Fique conosco! No Brasil, todas as pessoas com idade entre 0 e 18 anos são classificadas como crianças e adolescentes. Conforme o último censo do IBGE, divulgado em 2010, havia mais de 3 milhões de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Só em Porto Alegre, esse público corresponde a 24% da população. No ano passado, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal desenvolveu o Mapa da Violência de Porto Alegre. O documento reuniu dados de violação de direitos de grupos vulneráveis da sociedade, entre eles, crianças e adolescentes. O vereador Alberto Kopitsch, no ano passado, esteve presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e hoje ainda faz parte da comissão, vereador. Mas o trabalho do ano passado que vocês fizeram foi de mapear uma realidade que incluiu essas crianças e adolescentes que a gente encontra aqui abrigadas. Foi constatado que cerca de 40% das violências e violações de direitos de crianças e adolescentes ocorreram dentro das casas e mais de 30% pelas mães. O que isso demonstra pra gente? Nós temos praticamente 10 mil ocorrências por ano em Porto Alegre de violências contra a criança. Né? E aí temos esses dados que você falou, a maioria dessas violências ocorre em casa e pela mãe, inclusive, que nos surpreendeu. Nós temos um alto índice de evasão escolar, né, em Porto Alegre, crescendo. Temos praticamente 1.000 crianças que abandonam a escola ao ano. Né? Então isso tudo são dados que demonstram que nós não estamos conseguindo atuar na proteção da criança. O nosso problema está exatamente em conseguir integrar toda essa rede, né? Inclusive o Conselho Tutelar, que eu não citei antes, para atuar, todos juntos atuarem junto a essa família, quebrando esse ciclo da violência, que depois vai se transformar num jovem adulto agressor, né, com alguma ficha criminal e vai morrer. Né? Esse é o grande problema, essas mais de 500 mortes por ano de jovens aqui na nossa cidade. As crianças e adolescentes que precisam ser afastados das famílias por decisão judicial são encaminhados a sedes de acolhimento. Em âmbito municipal, a Fundação de Assistência Social e Cidadania é a responsável por esse trabalho. A Lândia é a responsável dentro da Fundação de Assistência Social e Cidadania pela rede de alta complexidade. Lândia, então como que funciona o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes aqui no município? Como que isso é estabelecido? A rede de alta complexidade é responsável por todas as unidades de acolhimento institucional do município, por todas as faixas etárias, de criança até o idoso. Então ela é como se fosse a UTI do sistema de assistência social, é a parte em que a gente dá o acolhimento integral para as pessoas em risco e vulnerabilidade. Que outros tipos de serviços que a FASC desempenha para atender e prestar o serviço de assistência social para crianças e adolescentes? A porta de entrada da assistência social é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que ela funciona lá na sua comunidade, né? Que ela tem que potencializar, com o objetivo maior de potencializar a família e essa vida em comunidade. Depois, num passinho adiante, seria o CREAS, um serviço mais especializado, já num apoio em alguém com uma vulnerabilidade maior, com uma fragilidade, por exemplo, trabalho infantil, vítima de violência, esse é o CREAS. Uma quantidade de CRAS da cidade se referencia num CREAS. E a alta complexidade são os abrigos. O
Ministério Público realiza inspeções para verificar como estão os abrigos tanto do estado quanto do município, e isso é feito a cada 4 meses. Aqui no Ministério Público, a responsável por esse trabalho é a promotora Sinara. Promotora, o que vocês avaliaram nesse último relatório sobre os abrigos, o serviço de abrigagem aqui em Porto Alegre? Para esclarecer, Luísa, em Porto Alegre, e eu respondo por Porto Alegre, a capital, nós temos 109 casas de acolhimento. Casas essas que 35 são do estado do Rio Grande do Sul, são 112 casas próprias da Fundação de Assistência Social e Cidadania do município de Porto Alegre, que por sua vez, também convenia outras 58 instituições entre abrigos e casas-lares. Tá? O que nós observamos? A cada 4 meses fazemos as inspeções e de março do ano passado para março deste ano, neste ano então que passou, houve uma melhoria nas casas próprias da FASC, nas conveniadas. No entanto, esta melhoria não chega a ser o que realmente a gente precisa para as crianças e adolescentes. Por quê? Porque ainda há um déficit grande, tanto de material, de estrutura de atendimento, principalmente falta de limpeza nas casas. Eu vejo casas muito sujas, isso me chama atenção porque há empresa contratada só para fazer a limpeza das casas, e nós temos problema de manejo de pessoal, ou seja, falta de capacitação adequada para as pessoas que cuidam realmente das crianças e adolescentes nas casas lares e nos abrigos. Propriamente FASC, casas da FASC, os 12 abrigos próprios, temos muitas reclamações, sindicâncias instauradas para apurar a conduta de funcionários, isso me preocupa demais. Me preocupa a situação de atendimento da área da saúde mental. Até que ponto eles estão sendo tratados ou, em caso de surto, medicados? Tá? Então, eu penso que todas estas questões têm de ser bem apreciadas pela presidência da FASC, que já foi colocado, né, tanto para os técnicos que atendem, quanto para a presidência propriamente dita, e eu penso que estamos sim melhorando, mas temos um longo caminho pela frente. Nos relatórios, nessas inspeções, o que vocês avaliam, como que é feita essa avaliação? Porque o que foi trazido também é que às vezes são pequenos problemas estruturais que acabam contando também nesse relatório. Enfim, o que vocês levam em consideração, assim? Nós avaliamos tanto as condições de habitabilidade, de higiene, né, de saúde, né? Se existe equipe técnica, como é que está tratando a equipe técnica, como é que os agentes educadores se portam, se as necessidades das crianças e dos adolescentes estão sendo atendidas, se eles estão tendo acesso à educação, acesso à saúde, transporte para os locais, como é que estão se dando as visitações dos pais. Então, tudo que diga com aquela criança e adolescente dentro da casa, a gente procura averiguar para ver se eles estão bem. Acho importante também ressaltar, Luísa, que está na hora de se pensar o reajuste do repasse mensal para as casas conveniadas. Todas elas me trazem a informação de que o valor está defasado, que eles não estão conseguindo prestar o adequado atendimento em razão do valor, que é muito baixo, que realmente não conseguem arcar com todas as necessidades das crianças e dos adolescentes. A questão estrutural é tratada a partir disso, dessa realidade, né? Onde moram 20 crianças, circulam às vezes 20 adultos, né, para dar conta de tudo isso. Então a gente sempre vem melhorando esse trabalho no dia a dia. O Ministério Público, no seu papel, sempre analisa, critica e constrói, vem construindo isso com a gente. Esses apontamentos nos fazem crescer, nos fazem melhorar e a gente vai buscar, né? Sabemos o que temos que melhorar e estamos em busca disso. E o que vocês têm que melhorar? A gente equipes técnicas, por exemplo, tá? Esse ano nós já ingressamos 9 assistentes sociais nas unidades, para que a gente consiga referenciar uma técnica assistente social por casa, volante, o psicólogo, as questões estruturais, sempre a manutenção, busca, né, tá revendo e trabalhando o tempo inteiro. A gente passa por uma dificuldade grande, que é a alocação desses espaços, né, numa comunidade. Geralmente as nossas casas são casas comuns da comunidade, onde moravam no máximo 5, 6 pessoas e passam a morar 20, então isso tem uma demanda, gera uma demanda grande, né, de manutenção o tempo todo. A equipe da FASC é acionada e vai dando conta a partir do que chega lá.
Nem sempre a gente consegue resolver tudo de uma vez só, né? Tem processos de compra, de aquisição de material, que vai se fazendo ao longo do ano, né? O vereador Kevin Krieger, durante quase 6 anos, esteve à frente da FASC na prefeitura. Vereador, e no último ano a gente teve um avanço que foi a aprovação de um projeto de lei na Câmara para mudar um pouco o sistema de funcionamento da FASC. Então, o que foi esse projeto que estabeleceu, então, o SUAS, né? Ao longo desses 6 anos, nós evoluímos de 30 abrigos residenciais para 68 abrigos residenciais e casas-lares ao longo desses anos e implantamos o Sistema Único da Assistência Social. Então, sem dúvida nenhuma, houve muitos avanços, mas a gente sabe que o dia a dia dos abrigos residenciais e das casas-lares precisam que a gente atue sem parar. Então, a gente sabe que a promotoria, ela vem, fiscaliza, aponta alguns defeitos que tem as nossas casas em relação à manutenção, e isso é o papel do Ministério Público. E o papel da Fundação, do município e do Estado é procurar resolver esses problemas. Mas nós entendemos que nós temos muito mais pontos positivos do que os negativos. Vereador, e em relação a esse projeto, foram criados mais cargos dentro da Fundação. No que isso contribui com o trabalho que se realiza, né, nessa questão da assistência social? Nós implantamos o sistema na prática e depois regulamentamos por lei, abrindo 650 cargos novos. E já chamamos 12 concursados novos e estaremos chamando agora mais, se eu não me engano, 36. Dos 12 que foram chamados o ano passado, praticamente todos vieram para atender as crianças e adolescentes na alta complexidade no atendimento do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. A assistência social é o braço central, né, da prevenção à violência. O que nós deveríamos fazer é uma aproximação das polícias e da Guarda Municipal ao conhecimento que a assistência social tem, né, sobre a violência, sobre o comportamento violento, e integrar a escola e a saúde que já estão no território e todos conseguirem trabalhar de forma mais integrada. Um exemplo, uma comunidade que tenha altos índices de violência, tráfico, nós deveríamos organizar uma intervenção, por exemplo, policial, recuperar aquele território e em seguida fazer uma entrada de grande porte, né, família a família, para reconstruir os vínculos e garantir que aquela comunidade se reconstrua, né, num modelo integrado que a gente vê em outros estados tentando fazer agora. As UPPs é o modelo mais debatido, mas são intervenções no território integradas que a assistência social tem que, inclusive, coordenar a atuação das polícias. Nós temos que aprender a fazer esse trabalho conjunto, porque nós estamos falando da mesma coisa, né? Do mesmo jovem, da mesma criança, da mesma família. E a assistência social ela tem que dar o norte, ela tem que conseguir fazer esse acompanhamento integrado com a escola. Na última semana de abril, a nossa equipe visitou o abrigo Sabiá 3, mantido pela FASC. No local, são acolhidas 21 crianças. A casa é equipada com 5 quartos, além de cozinha, refeitório, sala, lavanderia, sala de jogos, 3 banheiros, pátio interno e sala de enfermagem. Estamos com a Viviane, que é coordenadora do Núcleo Sabiá 1, 2 e 3. Aqui a gente veio visitar o Sabiá 3, então, e a Viviane vai contar um pouco sobre como é a rotina aqui dentro, qual que é o funcionamento da casa, quantos funcionários que tem e como que é a rotina de quem vive aqui. Sim, a casa hoje permanece com 21 crianças. Ela é composta por uma equipe técnica de psicóloga, assistente social, compõe uma equipe de nutricionistas, cozinheiras, terceirizada. As crianças que permanecem no abrigo, elas são vinculadas à atividade escolar, todas estudam, né? E no turno subsequente elas fazem atividades em serviço de convivência, pró-jovem, algumas trabalham, fazem estágio, né? Tudo isso é supervisionado por uma equipe técnica da FASC. O que vocês constataram sobre esse abrigo especificamente? Olha, o Sabiá 3, como eu te falei, ele melhorou bastante. Ainda tem pequenas adequações estruturais, mas principalmente situação de higiene e limpeza me chamou a atenção, que tem de ser melhorada. Tá? Foi o que mais me
recordo agora neste momento. Penso também que o João de Barro e Quero Quero, que são 2 casas próprias com acolhimento de adolescentes que vêm da fase, ou seja, adolescentes que cumpriram medida socioeducativa, que a família não pode recebê-los, então vão para essas 2 casas. Precisam de muitas melhorias estruturais e principalmente de higiene. Promotora, e a equipe da FASC nos relatou que os pedidos estão sendo atendidos pela equipe. Como que a senhora considera o trabalho deles? Assim, há mais pontos positivos do que pontos negativos nesse trabalho? Não há dúvida que há um esforço grande, né, tanto do presidente quanto de toda a assessoria dele para adequar. Eu tenho visto, e como eu reportei desde o início, eles estão melhorando bastante o atendimento, eu fico muito feliz. E eu penso, e é o que eu digo sempre, uma crítica construtiva. As inspeções do Ministério Público se prestam para isso. A gente detecta o que não está bem para melhorar. E não há dúvida de que a FASC faz um trabalho maravilhoso, não só na área da infância, merece parabéns toda a equipe que atua, e penso que juntos a gente vai melhorar ainda mais essa prestação de serviço. E existem casas em que há mais pontos negativos, vereador? Em todas as casas há muito mais ponto positivo. Eu não tenho dúvida disso, porque o trabalho que os educadores fazem, o trabalho que os técnicos fazem, que a nossa coordenação, os servidores da Fundação fazem, muitas pessoas às vezes não têm ideia do que é atender em torno de 1.000 e poucas crianças e adolescentes que estão acolhidas, que vieram das suas casas por maus tratos, por violência sexual, por violência psicológica, e esses trabalhadores fazem um trabalho espetacular nas suas casas. O problema de manutenção ele é real, como nas nossas casas a gente precisa fazer manutenção. Só que o sistema público ele não pode pegar um cheque e comprar. Não, ele precisa fazer um edital, precisa fazer uma licitação para que as coisas aconteçam. Então, este tempo, ele precisa ser respeitado pelo poder público. Quem já foi gestor municipal, como eu e o vereador Alberto, sabem que as coisas não são simples, mas nós temos a responsabilidade de resolver. Nos abrigos, cada jovem tem rotinas independentes. O objetivo do acolhimento é fornecer às crianças e adolescentes condições de se desenvolverem mesmo longe das famílias. Quando tu chegou aqui, como é que tu esperava que fosse assim a rotina e tal? Qual que era a tua expectativa? Eu achei que fosse legal, fosse bacana. Eu tive uma reação assim que fosse que eu não imaginava que não vinha para o abrigo, sabe? Que eu ia para um lugar assim para minha família de volta, entende? Eu estudo de manhã eu vou para a escola, de tarde eu tenho curso, assim, vou para o laboratório, de segunda, terça, e eu me divirto bastante aqui nessa casa, sabe? Eu gosto deles, para mim eles são como uma família. Eu aprendo que quando eu sair daqui eu vou ter um futuro melhor, sabe? Para um futuro adiante, porque, tipo assim, eu estou aprendendo com os educadores, sabe? Eles estão me ensinando como se comportar, eles estão me ensinando como se comportar num lugar decente, sabe? Para quando eu sair daqui ter minha família de volta, ter minhas coisas próprias, assim, ter um futuro reto. Quando tu chegou aqui faz mais ou menos 1 mês e pouco, o que tu tá achando, assim, da convivência? Tá gostando? Sim, eu vim pra cá pra melhorar minha vida, né? Por causa que eu já fiz muita coisa errada nessa vida. Mas aqui eu me sinto mais à vontade, assim, aqui, sinto mais protegida do que na rua. Tu acha que eles estão fazendo um trabalho bom, assim, com vocês aqui dentro? Sim, eles educam nós bastante, os educadores. Gosto bastante de ficar aqui. Sinto um pouco saudade da minha família, assim, mas... Como que é o contato com a tua família? Tu recebe visita, às vezes? Sim, sim. Tem algo, assim, que algum local da casa que tu mais goste? Ou algum colega, assim? Tem alguma coisa preferida? Só professor. Qual que é? A Grace. Por quê? Por causa que quando eu vim pra cá, ela foi como uma mãe pra mim. O acolhimento ele é provisório, né? Então a intenção sempre é o retorno para a família, né? Então a equipe técnica sempre trabalha com o adolescente e com a família para que esse retorno seja o mais breve e o mais saudável possível, né? Então a gente tem muitos casos que a família ou vem no abrigo fazer visitas ou vai nos finais de semana, a criança vai para sua família, né? Mas sempre acompanhada pela equipe técnica, né? Então nós somos os guardiões, né, institucionais das crianças, né? A gerente do abrigo, a coordenação tem a guarda de todos os acolhidos, né? Então a gente fica responsável
responsável civilmente por todos, mas o retorno para a família sempre é objetivo. Claro que tem casos que se vai para adoção, enfim, né, todos os processos de acolhimento, existe um processo de destituição do poder familiar, onde se discute se a criança volta para a família ou se ela é destituída e assim é encaminhada para adoção, enfim. A criança e o adolescente que estão na casa de acolhimento deve ser uma estadia temporária. Então, qual é o grande objetivo das casas de acolhimento? Suprirem uma necessidade temporária daquela criança e adolescente até que eles possam retornar para a família de origem, e a gente tem que tratar a família de origem para que possam receber suas crianças e adolescentes, ou caso não haja essa possibilidade, então que se encaminhe para uma família substituta e quanto antes. E aí, então, a gente precisa realmente do trabalho dos técnicos, né, assistentes sociais, psicólogos das casas de acolhimento, isso tudo é também apreciado, e nós precisamos, então, dar fluxo às casas. E aí também entra a situação de Ministério Público, Poder Judiciário, para que dê o adequado fluxo para essas crianças, né, para que elas possam ou retornar para a família de origem ou ir para uma família substituta. Conforme o último relatório do Ministério Público, divulgado em março deste ano, o abrigo Sabiá 1, da FASC, foi um dos que mais apresentou problemas. Segundo o documento, além das deficiências estruturais, jovens abrigados no local teriam relatado maus tratos por parte de alguns profissionais. O Sabiá 1 é uma casa que não tem pátio, essa casa tem que ser mudada, era uma casa que tinha uma maternidade de morcegos, então não se podia fazer a limpeza da caixa d'água em razão da vedação por causa dos morcegos, que quero crer já tenham sido afastados, mas que colocavam em risco a saúde dessas crianças. Gravíssimo mais, o Sabiá 1, a casa localizada num local de prostituição, num local de tráfico de drogas, não é adequado. Então, esses ajustes têm de ser feitos. Em relação ao Sabiá 1, promotora teve também, no último relatório, uma denúncia de maus tratos de meninas e meninos que ficam lá abrigados. Como que se trata isso? O que vocês constataram? E como que é o processo agora com a fundação para que isso melhore? Realmente chegou, adolescentes conversaram conosco, reportaram situação de maus tratos, foi instaurada uma sindicância, já foi dada a ciência para a presidência da FASC, nós agora estamos esperando resposta do que realmente as providências tomadas pela presidência e então vamos averiguar, vamos ouvir novamente as adolescentes para verificar se é o caso de ingressar com alguma ação, né, de apuração de irregularidade ou até propriamente de responsabilidade para quem maltratou os adolescentes. O Sabiá 1 é na Restinga, é uma casa também com 20 crianças lá, é uma casa que a gente recebe muitos bebês, né, porque é uma casa com uma equipe muito positiva, enfim, o nosso trabalho é bem diferenciado lá, porque tem mais bebês, crianças pequenas, enfim, com uma atenção especial. Essa casa, a gente está em vias de trocá-la, né, é uma casa que hoje atende às necessidades, mas a gente precisa ter um espaço maior, com pátio, com um local para recreação, enfim. Então, a FASC hoje já está em processo de mudança do abrigo. Os apontamentos do Ministério Público foram atendidos quase em sua integralidade, né? Claro que a casa tem uma manutenção permanente, então a gente não consegue estar sempre, né, em dia, mas o Ministério Público tem sido, inclusive até acho que um fiscal, mas um parceiro, né, nos ajudando a conseguir identificar os problemas e saná-los. A equipe da TV Câmara solicitou visita ao abrigo Sabiá 1, mas devido ao processo de mudança do local, a FASC não permitiu a nossa entrada. O Ministério Público deve recomeçar as inspeções nos abrigos no mês de junho. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no endereço tvcamara-pors.blogspot.com e também acompanhar as notícias pela nossa página no Facebook. Até o próximo programa.